Teremos agora a mesa redonda As Mulheres nas Geociências. Chamamos ao palco a doutora Luciana Felício Pereira, geóloga, doutora em tratamento da informação espacial pela PUC de Minas Gerais e pesquisadora do Centro de Desenvolvimento Tecnológico do Serviço Geológico do Brasil. Uma salva de palmas, por gentileza. Acompanhando a professora doutora Adriana Alves, geóloga, doutora em Geociências e livre docente pela USP e docente do Instituto de Geociências da USP. A senhora Rosemary Zenha, geógrafa, mestre em planejamento urbano pela USP e pesquisadora do Centro de Tecnologia do Ambiente Construído, CETAC, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, o IPT. A senhora Sheila Klener Jorge de Souza, geóloga, mestre em Geologia Regional pela Unesp e coordenadora da Coordenadoria de Licenciamento de Empreendimentos Minerários da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso. Bem-vindas, podem tomar os seus assentos. Solicitamos, então, que deixem o aparelho no modo silencioso enquanto permanecerem no auditório. Informamos que, nessa sessão, cada palestrante terá 15 minutos para a apresentação. Então, com a palavra, a doutora Luciana Felício Pereira, que abordará o tema As Mulheres no Serviço Geológico do Brasil. Boa noite. Nós vamos fazer algumas apresentações rápidas só para estimular um pouco o debate. Então, vamos colocar aqui alguns dados para começarmos a discutir um pouco, né? Então, vamos lá, eu vou falar um pouco, então, de como é que está o papel da mulher no Serviço Geológico do Brasil, o que é que está sendo feito e como que a gente está sendo representada dentro do Serviço Geológico do Brasil. Bom, para começar, né, para dar um panorama aqui, a CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, está completando 50 anos esse ano, né? Ela foi fundada por decreto em 1969 e já tem quase metade disso que ela deixou de ser a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais para passar a ser o Serviço Geológico do Brasil. Já tem 24 anos dessa história, né? Então, e está distribuída aí por todos os estados da nação, quase todos. Nós temos superintendências, escritórios regionais, que abordamos quase praticamente todos os estados do país. Então, a gente tem uma representatividade grande. Aqui é uma homenagem às primeiras geólogas, que foram as primeiras pesquisadoras que foram contratadas no Serviço Geológico do Brasil. A doutora Norma Maria da Costa Cruz, que é uma paleontóloga, ela foi contratada em 1970, né? A CPRM foi constituída em 1969, em 1970, a doutora Norma já estava lá presente. A doutora Norma também tem outra coisa muito importante sobre ela. Ela foi a primeira mulher a obter o título de doutora na USP. Então, assim, ela chefiou a rede de laboratórios da CPRM durante muitos anos. Ela se aposentou o ano passado, né? E nós temos ainda a doutora Maria Glícia da Nóbrega Coutinho, que é geóloga. Ela foi contratada em 1971, ela se formou em 68, se não me engano, em 69 ela foi para a DNPM, já trabalhando na constituição da CPRM. Então, em 71, ela foi contratada pela CPRM, continua trabalhando até hoje, ela é responsável por todos os assuntos internacionais da CPRM. E também uma outra geóloga, a Maria Abadia Carmo, que também foi contratada em 78, uma das primeiras a serem contratadas também. E das que alcançou dos cargos mais altos dentro da empresa, ela foi superintendente por 10 anos da Superintendência Regional de Goiânia. A Abadia também se aposentou ano passado.
Bom, é só uma breve homenagem a algumas das primeiras geólogas que vêm enfrentando a vida profissional nesse meio tão masculino que é o meio das geociências. Bom, então vamos falar hoje, 2019, como é que é a situação hoje das mulheres no Serviço Geológico do Brasil? Bom, a CPRM hoje tem cerca de 1.500 funcionários, 1.446. Desse total, apenas 37% são mulheres, com 50 anos de empresa. E desses 37% de mulheres, a hora que a gente vai olhar, esse 37% representam 500 e poucas mulheres, apenas 35% estão na área técnica, o restante na área administrativa. Ou seja, nós somos um número muito pequeno dentro da área técnica. Aí vamos ver, mais propriamente dito, na área técnica. Como as pesquisadoras e técnicas da CPRM. Bom, a hora que a gente entra na área técnica, são 613 funcionários dentro da área técnica, tá? Entre pesquisadores e analistas que trabalham na área técnica, na área fim. Desses, 69% são homens e 31% são mulheres. Então, assim, nós somos, na área técnica, o número de mulheres ainda é um pouco menor do que a quantidade, proporcionalmente, a quantidade de funcionários. Bom, vamos lá ver como é que isso vai para frente. Opa, deixa eu voltar. Vamos falar um pouco da qualificação. Como é que as mulheres estão no quadro de qualificação da CPRM? Hora que a gente pensa, vamos olhar os mestres da CPRM. 40% dos mestres são mulheres. Os doutores da CPRM, 43% dos doutores são mulheres. E dos pós-doutores, 50% dos pós-doutores são mulheres. Ou seja, apesar de nós sermos apenas 30%, nós estamos nos qualificando mais. Ou seja, esse quadro mostra que as mulheres estão se capacitando mais do que os homens dentro do Serviço Geológico do Brasil. Tá? Legal isso. Aí a gente vê o próximo quadro. Os cargos de confiança da empresa. Aquela relação de qualificação que nós víamos antes, ela já não se reflete nos cargos de confiança. Apesar de as mulheres estarem bem qualificadas, elas ainda são apenas 35% dos cargos de confiança. A CPRM considera como quadro de confiança também as secretárias de diretoria e da presidência. Eu tirei esses cargos e deixei só os cargos técnicos. E o que a gente vê? Que no conselho administrativo são 5 homens e uma só mulher. Na diretoria são 5 homens, 100 mulheres. Na assessoria, os assessores da presidência, etc., diversos cargos, são 14 homens e 5 mulheres. Entre os chefes de superintendência, de residências e núcleos, são 13 homens e 2 mulheres. Os chefes de departamento são 13 homens e 5 mulheres. E dentre os outros cargos, supervisores, gerentes, etc., 154 são homens e as mulheres são apenas 92. Então, a gente observa aí que tem uma discrepância. Se as mulheres estão mais bem qualificadas, por que elas estão ocupando menos cargos de confiança? Né? Isso é que a gente precisa analisar. A próxima. Bom, existem ações que estão sendo feitas para tentar minimizar essa diferença. Então, dentro do Serviço Geológico do Brasil, nós temos um comitê pró-equidade, que busca equidade de gênero, raça e diversidade, que busca eliminar, o objetivo é eliminar as formas de discriminação no acesso à remuneração, na cessão e na permanência no emprego. E nós temos também a Corregedoria da CPRM, que tem um papel importante, porque ela tem uma função de prevenção através de ações de cunho educativo e tem também a função de apuração de possíveis irregularidades
através de instauração e da condução de procedimentos corretivos. Tá? Então, eu fui na corregedoria buscar as informações, o que é que está acontecendo, o que a gente pode ver na corregedoria. Bom, eu peguei os dados, eu consegui organizar os dados do primeiro semestre de 2018. A corregedoria recebeu 36 ocorrências. Dessas 36 ocorrências, assim, você tem ocorrências tipo solicitação de dados, de informações, de documentação, sinistro de veículo, carro quebrou no campo, solicitação de informação, pedido de informação. E tem também o problema de desaparecimentos de bens de capital, perdeu câmera no campo, o GPS sumiu, o computador caiu dentro d'água, algumas coisas do tipo. Mas, de todas as ocorrências, das 36, 21 delas era de condutas indevidas. Aí eu quis saber o que significava essas condutas indevidas. Bom, tem todo tipo de conduta indevida, desde o pessoal tentar furar o ponto eletrônico, enganar o ponto eletrônico e tal, mas não são muitas, são poucas. Mas eu vi também que existiam ocorrências de assédio sexual, ocorrências de conflito de interesse, que aí vai um assédio moral embutido, relacionamento com o público interno, problemas com relacionamento com o público interno, que também entra o assédio moral. Então, na verdade, nós ainda temos casos significativos que envolvem essa pressão sobre as mulheres dentro do Serviço Geológico do Brasil, apesar desse esforço, né? Hoje a gente tem isso documentado, né, registrado e amplamente divulgado. Então, a simples divulgação ajuda a reduzir esse problema, né? Então, está aí a informação. E eu queria lembrar, né, que assim, eu sou do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências, que foi fundada no Congresso do ano passado, no Congresso de Geologia do ano passado, e que nós estamos na luta para constituir a associação burocraticamente, legalmente. É uma peleja nesse país a gente fazer alguma coisa legal, né? Mas nós estamos, principalmente, que envolve muito recurso, e nós não temos recurso. Então, eu estou aqui fazendo uma divulgação, a associação está aí montada, chamando todo mundo para se filiar. É baratinha a filiação, se inscrever na associação, é mais para a gente nos agregar, e por mais incrível que pareça, desde que a gente se constituiu há menos de um ano atrás, nós já tivemos de correr tantas vezes para ajudar colegas que estavam sofrendo problemas e tivemos uma participação importante na finalização de alguns casos, com resultados positivos para todos os lados, graças a Deus. Então está aí o site, nós estamos presentes em todas as mídias sociais. E, para finalizar, eu trouxe aqui para vocês uma fala do Lance Cris, que é um dos chefes do IFC, do Banco Mundial, que ele fala que é o seguinte: eles têm um estudo de caso forte e bem embasado, com diversas evidências que mostram que a igualdade de gênero dentro das empresas significa aumento de produtividade, fortalecimento da eficiência operacional, melhor acesso a financiamento e fortalecimento das relações com a comunidade, além de reduzir o risco e aumentar a resiliência em casos de crise. Ou seja, existe um estudo de caso entre empresas de todo o primeiro mundo, atendido pelo Banco Mundial, de que a igualdade de gênero é positivo. Não é uma bandeira feminista, não estou aqui para queimar sutiã e tal. É para dizer que é o seguinte: existe uma força de trabalho das mulheres que é importante, existe uma força de trabalho disposta a lutar, que está sendo desconsiderada ainda e que pode contribuir e muito para o crescimento das empresas e o crescimento e desenvolvimento econômico do nosso país.
Tá? E aí uma fala também da Verna Maia, que é vice-presidente da Netflix, que fala: nós estamos no momento que a gente tem de convidar a diversidade para a festa e tirar a inclusão para dançar. Esse é o momento que nós vivemos no mundo hoje. É isso que eu tinha para falar, para começar a falar. Meus contatos estão aí. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Luciana. Convidamos agora a doutora Adriana Alves para proferir a palestra Mulheres nas Geociências. Boa noite, queria agradecer o convite. Eu fiz o que os meus alunos fazem, né? Então vou pedir desculpas que a qualidade está bem inferior à da palestrante anterior. E mais do que isso, como fui convidada para um congresso ou para um encontro de profissionais da geologia, não acadêmicos na geologia, eu peguei justamente os números da CPRM para mostrar. Então, várias das informações, na verdade, já foram apresentadas na palestra. Talvez uma só, que é a diferença entre ganhos de mulheres e homens na CPRM, que não foi apresentada e eu vou trazer. Mas, então, vai ficar um pouquinho mais curta do que eu havia pensado. A primeira coisa, quando se fala de diversidade, eu falo muito de diversidade, tanto de gênero quanto de raça, por razões óbvias, né? Mas a primeira coisa que eu vejo nos olhos de muitas das pessoas é: vixe, lá vem mimimi. E eu vou pedir que vocês retirem essa expressão terminantemente do vocabulário de vocês, porque ela é ofensiva, né? E ela não só é ofensiva, mas é um argumento desprovido de qualquer razão. É você ridicularizar o outro antes de sequer ele poder se colocar. Né? Então, quando alguém diz para você que aquilo está incomodando, o nosso papel como educadores, como profissionais, muitas vezes em posição hierárquica superior, é sentar e ouvir qual é o desconforto da pessoa e tentar minimizá-lo de alguma forma. Né? Eu começo com uma anedota de uma professora da Unesp, já aposentada. Ela diz que, quando foi prestar vestibular, na década de 70, foi difícil ingressar nas universidades, porque ela foi procurar USP, Unesp e Unicamp, as universidades paulistas. Não havia o curso ainda de geologia, era mais ciências naturais, e todos os institutos a desestimularam de participar, de prestar o vestibular. Mas o que mais doeu nela, na verdade, foi que, ao final do curso, a Petrobras fez um recrutamento nos cursos de geologia, e ela queria participar, e foi informada cabalmente de que a Petrobras não estava interessada em contratar mulheres. E isso parecia muito tranquilo à época, hoje seria impensável, mas é o que move a luta dessa primeira geração de geólogas por diversidade, por inclusão, por equidade. São episódios como esse que não podem ser minimizados nos dias atuais, dado o retrocesso dos últimos tempos. Né? Para aqueles que querem conhecer um pouquinho da história, ou a fundo, na verdade, a contribuição das mulheres para as geociências, histórica mesmo, os achados do Lyell, tanto algumas das colocações geológicas de Darwin, as mulheres sempre estiveram por trás. A teoria da tectônica de placas, por exemplo, levou 50 anos para ser aceita, e não teria sido aceita sem um trabalho extremamente importante feito por uma geofísica, que o Wegener se utiliza dos resultados dela, que prova a inversão de polo magnético nos oceanos e, né, prova, portanto, a expansão oceânica e a deriva continental. Então, por trás de todo grande homem existe uma mulher? Não. Geralmente é ao lado, e a história a coloca para trás. Então, hoje em dia, você lê um livro desse e fala: nossa, é sério? Essa teoria tem papel da mulher? Muitas vezes, nos séculos 18, 19, as mulheres não podiam ser admitidas como professoras, então elas atuavam como assistentes de seus maridos e de seus pais, e desenvolviam ciência lado a lado com esses homens, e a história as preteriu. Então, muitas das conquistas científicas que a gente conhece e consagra hoje têm mulheres por trás. Então, essa é uma leitura obrigatória para quem quer entender qual é o papel da mulher na evolução dos conceitos de geociências. É muito bonito. Né? Mas aí eu faço, então, um apanhado, ou dou um exemplo do que as mulheres tiveram que vencer no Brasil, antigamente, e na história como um todo. Mas aí vem a pergunta: é passado? A gente pode virar a página, então, e
e dizer que, com os avanços dos últimos anos, as mulheres estão em posição de equidade, não tem mais do que reclamar? E vocês mesmos já devem ter a resposta da palestra anterior, né? Desculpa, eu sou míope, eu vou ter que me aproximar. Eu sou professora de petrologia, né? Eu entrei na vaga de mineralogia, mas eu ministro, desculpa se eu for ficar de costas para você, eu ministro as disciplinas hoje ministrei mapeamento geológico até virar mãe, ministro geotecnologias, cristalografia, então é meio uma miscelânea, né? Lido muito mais com colegas homens, por uma questão também da área, mas porque o nosso corpo docente ainda é restrito em número de mulheres. Tem crescido muito. Quando eu fiz graduação, eu tinha como espelho 2 ou 3 professoras apenas, e hoje, nas últimas contratações, o número meio que é equivalente, como vocês podem ver nas últimas barrinhas ali. Então, foram contratadas mulheres e homens na mesma proporção. Vocês veem também que flutua um pouco a contratação de mulheres, mas, no geral, ela vem crescendo na universidade. Nas geociências, creio eu, que se repete para o resto da universidade. As mulheres, apesar de numericamente serem equiparadas aos homens na geologia, aqui na USP, né, apenas uma das 13 docentes hoje alcançou o nível máximo da carreira, que é professora titular. Isso quer dizer que os cargos de chefia, de acordo com o estatuto anterior da USP, não poderiam ser ocupados por mulheres, no caso das geociências, porque teria que ser titular. Hoje em dia, deu-se uma afrouxada, digamos assim, nas regras, e você pode ser livre docente em nível 3. Eu ainda sou nível 1, por exemplo, eu não poderia pleitear um cargo de gerência. Mas o que se nota, particularmente no Instituto de Geociências, é que quando a mulher ascende na carreira, ou quando a mulher ocupa os cargos de chefia, ela traz consigo a pecha de ser mandona, ou a pecha, algumas expressões até muito menos educadas, e ao passo que homens com um perfil muito parecido são considerados linha dura, são considerados bons chefes. Então, é aquela coisa da mulher neurótica e do homem linha firme, né? Ponta firme. Eu não sei até que ponto também esse não é o quesito que leva as mulheres a desistirem de ascender na carreira politicamente e administrativamente falando. É uma carga pesada para se carregar junto com toda a carga de trabalho também. E aí está uma charge para explicitar, né? As mulheres não nasceram para liderar no inconsciente coletivo, né? É muito mais natural para nós vermos um homem em posição de liderança. E não é que a gente não queira liderar. Eu sou mãe de 2 crianças pequenas e o cargo da casa é praticamente todo meu. Apesar de ter um marido presente, um marido que é mais, digamos assim, alinhavado com os preceitos do século XXI, mas ainda assim a carga mental da casa é em boa parte das mulheres. Então, você não ascender na carreira, muitas vezes você tem uma trava que já vem de casa, não é algo que seja da sua personalidade. E mesmo quando não se tem filhos, não é só uma questão de ter ou não ter filhos. E aí é a parte que eu sobrepus com a apresentação da colega, e eu vou passar, porque ela deu um panorama muito melhor do que o meu, então vou passar. Na USP, a gente lançou um coletivo feminista, que é uma coisa que seria impensável para a geologia de 10 anos atrás, mas lançou-se um coletivo feminista, e a primeira ação desse coletivo foi mapear as reclamações das mulheres em relação a assédio, funcionárias, alunas e docentes. Se vocês forem ver aqui, a cor de docente é cor azul. Não tem uma única referência de professoras em relação a assédio. Mesmo aquelas que são perseguidas por serem chefes, não veem na conduta de seus pares um problema. Elas estão tão habituadas à carga e às pechas e aos apelidos que elas absorvem o impacto e seguem a vida. Então, as reclamações que vêm ou que foram registradas são muito mais de alunas e funcionárias, ou quase todas, na verdade. Eu tinha muito mais reclamações, não pela condição de mulher, mas pela condição de mulher negra, então eu também não figuro entre os resultados. A maioria das alunas reclama das piadas de cunho machista. Vou dar um exemplo. Mulher tem que ir para o campo para limpar o afloramento antes da gente conseguir ver a rocha. Isso era uma piada frequente no curso de Geologia de Engenharia, por exemplo. Mulher não sabe usar martelo, e quando sabe é porque a testosterona está muito alta, ou seja, ou você erra por usar o martelo ou você erra por não usar. Você está fora do estereótipo de qualquer modo.
E algumas coisas muito graves, vindas de professores também. A gente tem a Comissão de Direitos Humanos, que é mais ou menos como a corregedoria da CPRM. Eu acho que algumas denúncias são tão impensáveis que pega de surpresa até o próprio perpetrador. A hora que a gente fala para o professor ou para o funcionário não pode, é que a pessoa vai tomar consciência daquilo que fez. Então, como exemplo, várias alunas se juntaram, porque para usar a serra para preparar as amostras, se fossem alunas, o professor pedia que elas passassem pessoalmente na sala, porque ele precisaria avaliar o tamanho das mamas, porque a serra é perigosa. E quando ele foi instado a explicar o porquê, ele não entendeu. Ele realmente achou que não tinha problema nenhum. Então, são problemas que é tão naturalizado, principalmente para a geração anterior, para os jovens há mais tempo, como eu gosto de falar, que a coisa vem mudando paulatinamente e é como foi dito, quando você expõe, você escancara, a tendência é diminuir o número de casos, porque as pessoas passam a se ver refletidas naquele tipo de fala e se dão conta do absurdo de algumas delas. Então, a gente viu na geologia nos últimos anos, desde da instauração do coletivo, da inauguração do coletivo, uma diminuição progressiva do número de denúncias. Elas ainda existem, mas são de cunho um pouquinho mais leve e têm diminuído em número. Essa é uma das importâncias, né? Então, as mudanças existem, mas elas ainda são lentas. Eu, quando fui convidada a vir, a primeira coisa que eu quis fazer foi olhar no site da SBG os premiados, com as medalhas de ouro e o martelo de prata. Para as medalhas de ouro, o cenário ainda é péssimo. O prêmio foi instituído em 98, são 13 premiados e uma única é mulher. Para o martelo de prata, o cenário é muito melhor. A gente tem aí 10% dos premiados são mulheres, 10% frente ao que poderia ser, né? Não é tão ruim. E desses 10%, várias delas, mais da metade delas, foram premiadas nos últimos 10 anos, o que mostra uma mudança de mentalidade, um alerta para o problema, né? Que, como diz uma filósofa, é impossível que um grupo pense que somente o grupo que o representa ou no qual ele se reflete produza conhecimento. Então, é impossível que homens achem que só o conhecimento produzido por homens é digno de nota ou é digno de premiação. Então, acho que essa mudança no estilo de premiação, ou nessa mais ou menos paridade entre os gêneros nos últimos 10 anos, denota isso. É preciso pensar no trabalho das geólogas pioneiras, porque a medalha de ouro, em geral, é dada para profissionais de maior tempo de carreira. Então, os próximos... Eu desafio a sociedade a pensar para os próximos prêmios outras mulheres que tenham impactado a ciência tal qual eles acham que os homens impactaram para receber a medalha de ouro. Uma provocação. E aí, né? Tem melhorado? Significa que a gente pode tirar da mente? O que a gente pode fazer para seguir melhorando o cenário? Ter o problema sempre em mente é o número 1. Então, quando a gente desliza um pouquinho, é quando a gente esquece o problema da equidade e é muito fácil naturalizar a presença masculina. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu fui do comitê organizador de um simpósio internacional em granitos, que é a minha área de atuação de pesquisa, e na hora de montar os palestrantes, éramos 4 mulheres no comitê organizador e nenhuma sequer citou o nome de outra mulher, porque o problema da equidade tinha saído da nossa mente. A gente só se dá conta quando chegam os palestrantes internacionais e um palestrante europeu diz: eu me senti extremamente desconfortável de só ter speakers homens, não tem mulheres. E foi aí que a gente foi se dar conta. Então, esse é o perigo de tirar a equidade de rodar no background do cérebro, né? A gente precisa ter essa questão sempre premente. Uma outra questão são formas de incentivar a participação de mulheres. Assim como a gente está fazendo hoje para meninas na ciência, incentivando a participação de meninas em cursos de ciências duras para ver se elas se tornam mais cientistas em maior número, a gente precisa ter um incentivo à ocupação de cargos de chefia por parte das mulheres. Para as ciências exatas, isso parece um pouco menos urgente do que é, por exemplo, para as biológicas. Eu costumo começar as palestras relacionadas à diversidade de gênero perguntando se a plateia conhece os sintomas do infarto feminino. E a maioria das pessoas desconhece os sintomas de infarto feminino, pelo simples fato de que grande parte dos cardiologistas é homem.
Então, todo mundo sabe aqui de cor quais são os sintomas para os homens. Dor no peito, formigamento do braço. Para mulheres é dor no estômago e confusão mental. Às vezes, mulheres têm dor no braço e no peito. Quando tem dor no peito é porque vai morrer. Então, a mortalidade entre mulheres que sofreram infarto é maior do que entre os homens, justamente porque nós não reconhecemos os sintomas iniciais. Para os homens já chega com dor no peito, formigamento do braço. Para as mulheres, esses são sintomas que vêm depois. Então, esse é só um exemplo bem bobo de como preterir a participação de um gênero específico em qualquer que seja o ramo da ciência pode ser extremamente prejudicial para nós enquanto sociedade. Então, acho que era essa a mensagem que eu tinha para passar para todo mundo. Muito obrigado, doutora Adriana. Convidamos agora a senhora Sheila Kleiner Jorge de Souza com a palestra A Atuação da Geóloga no Licenciamento e Fiscalização de Empreendimentos Minerários. Boa noite. A colega disse que o dela estava simples, sua apresentação, a minha está super simples. Eu quero agradecer primeiro ao nosso presidente, que quando a gente estava preparando ele, né, com a ideia, todos os louros ao Fábio. Mas logo eu entrei no grupo da associação SBMGEL e a BMGEL. Aí eu pensei, falei com o Fábio, coloca uma palestra, alguma coisa sobre mulheres. E eu acho que a Gláucia também conversou com você, né? E hoje a gente teve aqui essa oportunidade. E eu fui convidada a participar dessa mesa. Daí eu pensei, nossa, parece tão distante para mim falar sobre esse tema, porque, a princípio, eu não vivia isso. Eu sei, eu sou a primeira mulher presidente de uma associação dos geólogos de Mato Grosso. Eu acho que a terceira mulher que compõe o quadro da FEBRAGEL. A FEBRAGEL já tem 40 anos. Eu sou a vice-presidente do núcleo centro-oeste da FEBRAGEL. Mas eu sempre notei que nas reuniões sempre sou eu. Vocês vão ver aqui, eu coloquei umas fotos. Eu falei, eu vou falar uma coisa simples do meu dia a dia, do que eu sinto. E hoje, por exemplo, na hora da abertura, eu senti falta, não tinha uma mulher aqui na mesa. Né? Então, assim, eu sempre só homens. Oi? Sim, a gente teve a homenagem, obrigado pela homenagem. Né? Mas assim, porque não teria uma presidente de uma associação, não teria uma coordenadora de um curso para falar alguma coisa, para dar esse start. Então foi nesse momento que eu comecei a pensar, talvez eu não tenha tanta experiência para falar sobre o tema como as minhas colegas que estão fazendo isso há mais tempo, mas eu tenho alguma coisa. E eu saía pela minha secretaria conversando com as minhas colegas sobre o que elas sentiam, porque a gente lida direto com o campo. Nós vamos direto... Mato Grosso é feito de pequenos mineradores, a gente vai no garimpo. Né? Então, de 13 anos que eu trabalho no licenciamento ambiental, eu só fui em um lugar que era uma mulher que mandava, que era uma garimpeira. Apesar de eu conhecer 3 de nome, né? Uma famosona, eu não vou falar o nome dela, e uma senhora que eu fui numa draga de leito de rio, né? Numa balsa. Então, ela era aquela... Mas o resto sempre homens. Então a gente chega, só que eu digo que eu chego com uma outra postura. Eu não sei se é porque eu chego para licenciá-los, então eles já ficam mais, né? Então, assim, até então não tinha sentido. Mas aí eu comecei a pensar e eu fiz uma apresentação bem pequena, mas assim, do que eu sinto, da experiência que eu tenho com as pessoas que eu conversei, e a minha própria experiência. Então, eu coloquei essa foto para ilustrar, que eu acho que é bem a vida da geóloga de campo, né? Essa menina, ela trabalha comigo, ela é geóloga, é a Rosana,
E eu achei interessante que ela vai para o campo assim, toda de bolsa de lado, e ela faz o trabalho dela e ela é respeitada. Eu achei bonita essa foto, que é numa cava. É aqui, né? Para lá, para onde? Para lá? Espera aí, eu acho que passou, né? Para voltar. Não, é aqui mesmo. Então, assim, eu peguei uns dados, porque lá em Mato Grosso, na UFMT, eu sou formada na UFMT. Toda Semana da Mulher, eles fazem chá com bolo, é uma expressão que tem o cuiabano de tomar o chá com bolo, é o sotaque. Então, as mulheres da geologia da UFMT, elas fazem esses debates, elas convidam profissionais da geologia, professoras, para falar da experiência da profissão. Então, eu peguei esses dados dela, né, do pessoal lá da UFMT. E eu tenho notado, e os números mostram, que a participação da mulher na geologia, na faculdade de geologia, ela tem crescendo, ela vem numa crescente. A minha turma da década de 97, eu me formei, nós éramos em 5 mulheres. Então, olha lá, um levantamento feito no curso mostra que, entre as décadas de 70 e 80, ingressaram cerca de 5 mulheres, de 70 a 80. Entre 2015 e 2017, foram cerca de 40 mulheres, porque, se eu não me engano, entram 40 pessoas, a turma subiu, né, o número de pessoas entrando no curso. Isso reflete na força de trabalho do gênero feminino chegando ao mercado. Então, eu peguei uma foto que mostra só mulheres. Aí a gente tem aquela conversa assim, agora curso de geologia é mais pedagogia, porque só tem mulheres. Eu já ouvi falar isso também, o pessoal fala isso. Ai. Ui. Tá. Achei que tinha saído. Tá. Durante os 13 anos como servidora pública, trabalhando diretamente com empreendimentos minerários, é notório que a maioria das ações são compostas por homens. Então, na nossa coordenadoria, somos 2 mulheres trabalhando, né? E todas as vezes que eu vou para o campo, então ali em cima, foi uma fiscalização que a gente fez nos garimpos da Baixada Cuiabana, de Poconé. Então, eu não tenho a piloto, não tinha policial, ali a gente tinha um delegado da polícia, um capitão do corpo de bombeiro e um soldado... E o outro que é um soldado que acompanha, aquele que está com a arma, que ele acompanha as operações. Então, e lá na base da polícia, na base aérea, não tinha mulher. Então, vai a Sheila, mais uma vez, a única mulher participar das operações, das fiscalizações. Embaixo foi uma fiscalização de barragens também. Então, eu fui, a única mulher que tinha são as cozinheiras do garimpo. Né? Então, eu vou sempre cercada de homens, não tem mulheres. Lá na minha superintendência, nós somos 100 e poucas pessoas, 20%, são 20% só de mulheres. Então, a gente falta isso também, né? Mas um grande ganho, nossa secretária é mulher. Nossa secretária adjunta, 2 secretárias adjuntas e uma superintendente são mulheres que ocupam esse cargo aí de confiança, né? Outra atuação que a mulher deve se fazer presente é na criação de políticas públicas que beneficiem a classe como um todo. Então, eu fui a primeira, eu espero que a partir de mim venham outras mulheres para compor a GEMAT. O SINGEMAT, que é o Sindicato dos Geólogos, e o Geoclube. Hoje a gente tem a Daiane, que ela é presidente do Geoclube. Mas o Geoclube, a vida inteira foi só homem, né? Então, eu fui a primeira presidente da GEMAT, a GEMAT tem 40 anos quase. Então, aí eu coloquei para ilustrar, sempre lá, a Sheila, a única, sempre. Eu estou lá no meio dos homens, porque eu chamo, eu não sei o que acontece. Gente, vamos, tem reunião. Ali a gente está falando, nós entregamos um projeto para geologia no Estado, para geociências.
geociências como um todo, né, para os candidatos a governador, para os candidatos a senador, assim como a FEBRAGEL fez com os candidatos a presidente da República. Nós fizemos um plano, todos embasados nas diretrizes da FEBRAGEL, e nós entregamos. Mas sempre, somente uma pessoa, uma mulher, para dar a voz para todas nós, né? Aí eu falei, eu vou ilustrar essa minha apresentação com algumas falas, porque eu saí pela secretaria perguntando. E também fiz um grupo de geólogas e geógrafas no WhatsApp, só de mulheres de Mato Grosso. Aí eu perguntei para elas alguns casos que tinham acontecido. Esse primeiro foi um colega meu que disse, tá? Um colega da minha... Aí eu comecei a prestar atenção, né? Então o meu colega falou assim, ó... Mulher não deve estar no comando, não. Vou conversar com o sindicato para tirar essas mulheres do comando da secretaria. Quem tem que mandar aqui é homem. E ele falou isso alto, porque ele estava num surto de loucura. Outra coisa, ninguém fala que eu sou competente, as pessoas falam que eu sou louca. Então eu já acostumei, eu sou louca mesmo, né, Caiobi? O povo fala que eu sou louca. Eu quero mesmo que... Então, já que eu sou louca, mas eu estou me impondo da minha maneira, né? Infelizmente. Falei, gente, será que eu sou louca mesmo? Jesus, todo mundo fala que eu sou louca. Acho que eu sou. Aí, outra vez, eu fui para o campo com o Júlio. O Júlio é meu companheiro de campo. E eu dirijo, o Júlio não dirige. Então, eu fui para o campo. Eu cheguei para abastecer o carro, eu desci do carro, o cara me viu descendo do carro, na hora de pagar, ele foi no Júlio. Eu já estava sentada no banco do motorista. Aí eu falei, peraí, eu que estou dirigindo. Aí ele, não, por que você não veio aqui em mim? Aí ficou sem graça e veio, né? Outra coisa, nossa, ela é geóloga, deve ser sapatão. Isso aí a gente escutava muito antes, né? Agora as pessoas andam fechando mais a boca, mas e daí se ela for? Né? O que tem? Uma outra, eu perguntei para uma moça, ela é coordenadora da biodiversidade. Foi, né? Quando ela era analista, ok. Quando ela virou coordenadora, os colegas não aceitavam que ela fizesse a programação de viagem. E viravam e falavam, eu não aceito ordem daquela menina. Aí era porque ela era mais nova e porque ela era mulher. Então, ela teve vários problemas. Inclusive, no dia que eu conversei com ela, ela falou assim, eu estou até respondendo um PAD, porque virou uma confusão por ela ser mulher. Virou uma confusão. Ela não quis me explicar muito, mas ela estava, estou até fazendo a minha defesa. Outra menina que é dona de uma consultoria. Vocês são consultoras? Ah, deve pegar projeto, porque são todas mulheres, são 6 mulheres na consultoria. Provavelmente, os clientes se interessam por muito mais além do que a consultoria. Então, ela falou comigo, quando ela falou em particular, no grupo, né? Ela está no grupo, ela falou, Sheila, as pessoas não veem nossa capacidade, elas, às vezes, não querem nos contratar, porque as próprias colegas de trabalho falam que só tem mulher naquela consultoria. Eu não vou, quando eu vou para o campo, e eu... na mesma consultoria, não contrato mulheres para ficarem no campo, pois isso é muito perigoso e elas não aguentam o serviço de campo. Então, ela perdeu várias consultorias porque ela é mulher e ela não aguenta ficar no campo, né? Outra menina, outra colega minha, ela disse assim, quando ela vai para o campo, ela e o motorista, o empreendedor não chega nela. Ela é negra e mulher, né? O empreendedor, ele chega no motorista para conversar, porque é homem. E se fosse 2, né? Então, foram alguns casos que eu fui perguntando. E isso me deu a ideia de abrir um debate desse dentro da secretaria. Né? Falei, não, acho que eu acho importante isso, porque as coisas são veladas e escondidinhas, né? E aqui, por fim, eu coloquei, para homenagear também a luta que as mulheres vêm tendo, né, no dia a dia, nossa luta. Não sei se vocês conhecem a Dalene, professora da UNB. Vocês conhecem? Deixa eu colocar aqui a ponta, né? Aqui. A Dalene e a Tati,
a Tati também acho que está na UNB, se eu não me engano, elas estavam num protesto em Brasília em defesa da educação. E aí eu tinha essa foto, eu falei, vou colocar, porque a gente, unidas aqui, nós, quando eu fui convidada a participar do grupo da associação, quando eu fui convidada para falar um pouco sobre a minha atuação como fiscal e como licenciadora, analista, sendo mulher, isso me despertou. Então, juntas eu faço, é um prazer, e quero trazer mais gente para participar do grupo, porque isso é importante. Porque nós estamos cada vez em maior número, os números demonstram. Claro que nós temos os problemas para chegarmos lá, mas nós vamos chegar sim. Logo teremos presidentes da Febragel, logo teremos mulheres presidentes do Confia, logo teremos sim. Muito obrigada. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, a senhora Sheila. Para finalizar agora as apresentações, convidamos a senhora Rose Marizenha para falar sobre os desafios das mulheres na ciência, na tecnologia e na inovação. Boa noite a todos e a todas. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer o convite da Febragel, agradecer em especial ao Fábio pela gentileza de nos ter convidados, dar boa noite às minhas queridas amigas que estão aqui compartilhando comigo esse desafio. E eu acho que, agora, ouvindo as colegas anteriormente, eu acabei remanejando um pouco a linha da minha fala para que a gente possa refletir um pouquinho sobre o que leva a essa situação que a gente está vivendo, né? As colegas, com muita propriedade e muita competência, apresentaram os dados, né? Não vou repisar sobre eles, já foram exaustivamente apresentados, mas vou discutir um pouquinho com vocês o que os estudos recentes de gênero e empoderamento feminino nas áreas de ciência, tecnologia e inovação têm sinalizado em relação a esse nosso desafio. A gente sabe que a participação das mulheres nas chamadas áreas STEAM, que aqui no Brasil nós chamamos de ciências duras, ainda é muito aquém do que deveria ser. Na matemática, na física, nas engenharias em geral, mesmo nas geociências. Vocês vão depois ver por aquele gráfico o quanto isso é nítido. E aí a pergunta que se faz é: por que isso acontece? As mulheres são menos inteligentes do que os homens nessas áreas de ciências duras e exatas? Não. As mulheres não têm interesse em participar dessas áreas, em se inserir nessas áreas? Não. Estudos em vários países, na Europa, nos Estados Unidos, provam que isso é um fato. As mulheres não são menos inteligentes, nem têm menos vontade de se inserirem nessas áreas. Porém, o que ocorre? Ocorre que a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. E gênero é um conceito que significa como é que uma determinada sociedade formata os papéis de homens e mulheres nessa sociedade. Sociedades diferentes têm diferentes papéis destinados a... Gênero não é sexo, né? Gênero não é sexo fisiológico, masculino e feminino. Gênero é construção social. E aí o que acontece? A construção social que a gente tem das meninas, desde que elas nascem, levam a que elas sejam destinadas sempre àquelas profissões que têm a ver com o papel que a sociedade dá às mulheres. E, geralmente, dois desses papéis são bem típicos. É o educar e o cuidar. É a professora, é a enfermeira, né? Então, isso se traduz, inclusive, na inserção das carreiras universitárias, né? Vou dar um exemplo, depois vou dar os dados aqui. Desde pequenininho, os pais têm um menino e uma menina.
Se o computador quebra ou se tem um problema elétrico, o pai ou a mãe falam: Mariazinha, chama o Joãozinho para arrumar aqui o computador. A menina nunca é chamada. Tem um problema elétrico, o pai chama fulano, seu irmão, para arrumar o problema aqui. Então, o que acontece, o que esses estudos têm demonstrado, e são estudos que foram feitos principalmente nos Estados Unidos, que mostram exatamente quais são as principais causas desse fenômeno de disparidade de gênero que a gente encontra na sociedade e, inclusive, nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. Primeiro, a influência no âmbito da família e da escola, que formata as meninas e lhes transmitem uma série de clichês e estereótipos que elas próprias internalizam. Elas passam a achar que elas não são capazes mesmo. Escuta isso em casa, escuta isso na escola, a colega ali deu vários exemplos, preconceitos, estereótipos, ela internaliza aquilo, e aquilo faz com que ela passe a deixar de confiar nas suas próprias potencialidades e na sua própria capacidade. Essa é uma coisa muito séria. Segundo, a desmotivação das meninas a partir do ensino médio para as áreas de ciências duras e geociências. Isso eu não vou dar os dados aqui, porque eu não quero cansar vocês com fontes, etc. Depois, se for o caso, eu passo. Mas, enfim, isso é provado. A partir do ensino médio, elas já deixam de ter interesse, motivadas pela casa e pela escola, né? Uma menina que chega para o pai e fala: eu quero ser geóloga, ou chega para o pai e fala: eu quero ser um astronauta, o pai fala: você é louca, vai fazer, você tem que dar aula, você tem que ser enfermeira, vai arrumar outra coisa para fazer na vida, que negócio é esse? E o menino também. Se o menino chega para o pai e fala que ele quer ser enfermeiro, né? Pesquisas são feitas com pais, nós vamos fazer uma aqui em São Paulo, até com os meninos. Quantos pais aqui o filho chegaria e se dissesse: eu quero ser enfermeiro, fala: que não, mas você tem que fazer engenharia, você tem que fazer geologia, você tem que fazer informática. Então, veja, esse é um outro ponto muito sério. Outra coisa, o desconhecimento total sobre o que é desenvolvido no campo da ciência e tecnologia, em especiais nessas áreas que a gente está discutindo. As meninas desconhecem isso. Tem a menor noção do que é feito em engenharia, inovação, tecnologia, geologia, menor noção. Então, quer dizer, como é que você opta por uma coisa que você desconhece? Você acaba indo para ser professora, para ser enfermeira, para ser outra coisa, outra profissão que ela tem mais familiaridade. E, por último, uma coisa que eu acho que aqui foi bem colocado, que é a questão da falta de modelos. Né? Vocês são modelos. Isso é muito importante. Vocês mostraram vários modelos aqui do passado no campo da geologia. Nós somos modelos. Essas meninas precisam conhecer esses modelos. Isso é fundamental. Daí porque nós precisamos resgatar isso que você falou, a geóloga negra, a geóloga que descobriu coisas importantes, como houve as próprias profissionais que trabalharam na NASA e que nunca sequer foram citadas. Então, esse é um ponto muito grave. Bem, outra questão que eu gostaria de colocar é que quando se fazem pesquisas, e eu vou dar um dado aqui de uma pesquisa que foi feita na França pela empresa L'Oréal de Paris, com 2.500 homens e 2.500 mulheres, perguntando a eles para tentar identificar a visão dos europeus sobre a mulher na área de ciência e tecnologia. Vejam só os resultados. E as respostas foram dadas por homens e mulheres. Homens e mulheres. Os motivos alegados nesta pesquisa, pelo fato de como eles têm a visão da participação da mulher em matéria de ciência e tecnologia.
o que se identificou? Primeiro, a falta de perseverança da mulher. Por isso que não vai para frente. Segundo, gente, falta de espírito racional. Vocês não têm. Desculpe. Nós não temos, né? Terceiro, falta de rigor científico. Quarto, falta de espírito analítico. França, 2.500 homens, 2.500 mulheres. Bem, resultado da pesquisa e avaliação. As mulheres ainda são consideradas desprovidas das habilidades tidas como necessárias para a produção do conhecimento científico. É isso que você tem na sociedade. E é na Europa, não estou dizendo que seja aqui. Não raro, enfrentam preconceitos pautados em rótulos que as definem como sensíveis, emocionais, sem aptidão para o cálculo ou para a abstração. Nessas investigações, também se avaliou outros itens, mas esses foram os mais destacados. E aí, uma coisa importante que eu colocaria para finalizar é que esse quadro aqui demonstra, eu acho que tem, essa questão de como, obviamente, as colegas colocaram, as mulheres têm avançado muito na inserção nas ciências biológicas, nas ciências médicas, nas ciências humanas, mas nas ciências chamadas duras ou exatas, e mesmo nas geociências, essa participação ainda é muito aquém. E aí, a questão que se coloca é a seguinte: nós precisamos fazer ações afirmativas, como bem disse a colega anterior, para que esse quadro mude. Aqui na USP, muitas coisas estão sendo feitas, e ela citou. Hoje a USP tem aqui o ONU Mulheres, né? É a universidade que foi escolhida pela ONU para sediar a cátedra de ONU Mulheres, onde há uma preocupação de se fazer políticas afirmativas de inserção. Vocês têm essas políticas no Canadá, vocês têm essas políticas na Austrália, tem na Nova Zelândia. Vejo que são países capitalistas avançados, eu não estou falando só de América Latina ou África. Políticas afirmativas no sentido de inserir as meninas. Eles têm bastante claro que você tem que atuar na transição para o ensino médio. Depois a coisa complica. Então, nós temos uma missão histórica aqui, que é de forjar as futuras gerações de meninas. Nós somos modelos para isso e precisamos forjar. No Brasil, essas políticas afirmativas de inserção são ainda muito tímidas. A única digna de nota é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que há 5 anos trabalha com meninas do ensino médio para fazê-las terem modelos e entenderem o que são essas áreas importantes que nós precisamos incentivar para que elas se insiram. A gente pretende, inclusive no IPT, começar um trabalho, começou hoje, diga-se de passagem, até bastante sintomático, emblemático, um trabalho que se chama Meninas Pesquisadoras, a inserção das mulheres nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, onde nós vamos trabalhar com meninas do ensino médio e suas respectivas professoras para que haja um efeito multiplicador, e onde essas meninas virão aos laboratórios do IPT, na área de geociências. É uma geóloga que vai ser a mentora de um grupo, e uma outra área em que vai ser um engenheiro, o mentor, numa área do túnel de vento do IPT. E por que o engenheiro? Porque hoje a grande bandeira da ONU se chama He for She. Não é só She for She.
né? Não são só os nossos coletivos, nem a nossa luta no campo da emancipação e do empoderamento feminino. Os homens têm um papel fundamental nisso. Por isso o lema da ONU é He for She, eles por elas. Nada mudará se os homens não incorporarem a importância dessa luta para evitar tudo aquilo que a nossa colega mostrou aqui, né? Não adianta absolutamente nada se não houver essa mudança de patamar de consciência. E eu acho que nós temos, como bem disse a colega da Secretaria do Mato Grosso, nos nossos próprios locais de trabalho, sejam universidades, centros de pesquisa, sejam secretarias de Estado, ter programas afirmativos que possibilitem as meninas a se inserirem e terem modelos e se inserirem e ter programa de trabalho com elas para que futuramente elas possam estar atuando nessas ciências onde a gente sabe que tem que ter uma participação feminina maior. Isso é fundamental, não só entre nós, mulheres já formadas, nas nossas associações e sindicatos, que é extremamente importante também, mas principalmente no tratamento em relação a essas futuras gerações de meninas que vão estar conduzindo o nosso país aqui para frente. E num momento muito delicado, né, só para finalizar, onde a questão de gênero e de empoderamento feminino vem sendo atacada, vem sendo alvo de coisas absurdas, totalmente absurdas, a ponto de termos que ter ouvido que menino veste azul e menina veste rosa. Está aí o formar de baixo, né? Em casa, a menina a princesa, o menino o super-herói. E ouvi coisas do gênero, que Frozen é uma lésbica, que quem causa dengue é uma mosquita e não um mosquito. Acabamos de ouvir isso hoje aqui em São Paulo. Quer dizer, nós estamos realmente vivendo um mundo onde a ignorância, a barbárie se instala, coisas medievais e que a gente não pode permitir que continue acontecendo. E para isso, eu acho que temos que estar todos juntos, tanto os homens quanto as mulheres. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Ross. Agradecer também a participação das nossas convidadas por suas explanações. Vamos dar início, então, ao debate. Nós temos, então, 10, 15 minutos. Com a palavra, a doutora Luciana. Eu quero agradecer aos colegas pela fala. É sempre interessante demais ouvir as outras colegas falando e saber das novidades aí. E abrir o debate para o público, saber se vocês têm alguma curiosidade ou alguma coisa para nos perguntar. Vamos começar por vocês aí. Ai, sim. Gostaria de cumprimentar a mesa, foi muito bom participar desse momento. E a minha pergunta ela é mais voltada para a professora Sheila, porque eu sou estagiária da Secretaria de Planejamento e Controle lá no estado do Pará. E a gente é do Departamento do Plano Diretor de Marabá. A gente regulariza empreendimentos, não empreendimentos tão grandes como a da Sheila, no caso, né, que são empreendimentos da área de minério, pelo que eu entendi aqui, são minerários, mas a gente já sofreu algumas coisas relacionadas a ameaças mesmo, porque nós somos o setor só de mulheres, e isso nunca aconteceu. Depois que eu entrei, o geógrafo saiu, e aí a gente ficou um setor só de mulheres. E, às vezes, já aconteceu esse caso específico foi bem difícil, porque chegou 2 homens e um ficou sentado conversando com a minha chefe e o outro ficou em pé. E ele começou a realmente ameaçar a gente, falar que quando as coisas... Eu lembro dessa frase. Quando as coisas eram resolvidas na bala, nesse país, as pessoas reclamavam, mas que essa era a única forma de se resolver as coisas nesse estado.
E eu lembro, assim, não só desse caso, mas de outras situações. Eu acho que é porque a figura da mulher é associada a não, ela é sensível. Então, eles gritam, assim, eles esbravejam. Às vezes, a gente fica tremendo, assim, com medo de ser agredida mesmo. E, principalmente, assim, as pessoas da regularização de empreendimentos, elas realmente chegam a ameaçar você. Você fica com medo de quando você ir para sua casa, você talvez tenha alguém te esperando lá para... Enfim, e eu queria saber, assim, se a senhora também já sofreu esse tipo de coisa, esse tipo de ameaça, e se o seu dia a dia também é... Eu acredito que por isso que te chamam de louca, né? Porque com esse tanto essa tensão constante, e também das outras professoras, no caso, se tiverem também sofrido alguma ameaça, eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Obrigada. Eduarda. Eu sou estudante de Engenharia Civil da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Bem, assim, como eu sou louca, as pessoas não me ameaçam, né? Porque eu já estou, uma vez já não. Assim, essa minha amiga que eu coloquei a primeira foto dela, ela já... O cara já colocou o revólver em cima da mesa, assim, né? Mas é porque, gente, assim... não é de se assustar, porque você está no garimpo e... Naquela época, antes, agora não, porque agora não tenho mais ouvido esse tipo de coisa. Mas no início, quando você está instalando o processo de licenciamento ambiental, que tem muito mais multas, embargos, porque está se adaptando. Hoje eles fazem, mas eles sabem que eles estão fazendo errado. Mas antes você chega... Isso também tem todo um jeito de falar, você... tem que, eu imagino assim, né? Você tem que tentar mostrar para ele que você é firme, sim, e você vai tratar ele de igual para igual. Eu acho que a mulher não pode se subjugar porque ela é mulher. Ela tem que tratar de igual para igual. Eu acho, não sei porque nunca aconteceu comigo. Talvez porque eu ocupe a cadeira de coordenadora. Então, assim, tudo que vai resolver, teria que resolver comigo. Primeiro, né? Então, eu não sei se... Mas eu nunca passei por ameaça de morte. Eu e o Júlio, a gente foi esses dias numa audiência sobre barragens no município de Poconé. Depois que a gente saiu, eu falei, Júlio, a gente correu risco de morte, ou de agressão, de linchamento, porque éramos 2 pessoas falando de barragem de rejeito dentro de uma Câmara Municipal, com as pessoas com os ânimos exaltados por conta do ocorrido em Minas, e a gente tentando explicar como era Mato Grosso, e não tinha um policial ali. E tinha gente muito agressiva, nós somos humilhados, chamados de corruptos, porque funcionário público vem junto à palavra corrupção, atrelado ao funcionário público que trabalha no licenciamento ambiental, né? Mas, assim, aquele dia eu senti medo, mas como analista, não como mulher. Não sei, como ser humano, né? Mais alguma pergunta? Tá. Boa noite. Eu vou inaugurar aqui a sessão sugerida pela professora Rifa Oxi. Eu sou Orildo Lima, sou geólogo da Petrobras, atualmente vice-presidente da Associação dos Geólogos do Rio Grande do Norte, diretor de Relações Sindicais da FEBRAGEL. Desde que eu tomei conhecimento da BMGEL, eu tenho sido, lá em Natal, acredito que o divulgador da associação até mais abnegado, vamos dizer assim, do que as próprias colegas geólogas. Todas as que eu provoco para que elas busquem a associação, argumentam que tem as atividades profissionais, as atividades de mãe e as atividades inerentes à questão familiar, principalmente, né? E uma delas que tem um protagonismo na SBG chegou a me dizer: não, essa questão da BMGEL eu vou discutir com as mulheres e não com você. Então, mas eu estou insistindo, acho que a BMGEL exerce um papel muito grande, não só, eu não vou entrar no mérito das questões intrínsecas que vocês levantaram aqui,
mas vou colocar como desafio, já conversei um pouquinho com a Sheila e com a Gláucia Coquerato, a importância da ABMGEL se aproximar do sistema Confea-CREA mútua. A visão estatutária de vocês está muito próximo da SBG, e como a SBG é muito acadêmica, a universidade tem a visão de que o CREA não serve para nada. Essa é uma visão equivocada. Eu acho que esse evento é a prova de que nós, enquanto geólogos, podemos usar muito mais o apoio do sistema CREA Confea mútua. Então, acho que a minha sugestão é a seguinte, que vocês ousem no sentido de estabelecer associações ABMGEL estaduais, porque esse é o quesito para que vocês possam indicar uma profissional geóloga para a Câmara de Geologia em Minas do seu CREA regional. E isso se reveste uma grande importância, porque hoje, por exemplo, no Rio Grande do Norte, nós temos um representante da Associação dos Engenheiros de Minas, um representante da Associação dos Geólogos e um professor, na última gestão, era uma colega mulher da UF e agora é um engenheiro de Minas do IF. Nós temos 300 profissionais geólogos atuando no Estado e 30 profissionais de engenheiros de Minas. E hoje a Câmara tem uma maioria relativa dos engenheiros de Minas com relação aos geólogos. Então, se nós tivermos uma representação da Associação das Mulheres nas Geociências, nós teremos imediatamente mais um representante geólogo, e não só geólogo, mas uma representante geóloga. Então, a proposta, o desafio é esse, que vocês trabalhem para o desenvolvimento da associação regional no sentido do Estado por Estado, que seria um avanço aí na lógica inicial, certo? Muito obrigado. Obrigada pela sugestão. Qual que é o nome do senhor mesmo? Orildo Lima. Orildo. Me permita chamá-lo de Orildo? Bom, estamos nessa luta nesse momento. Nós estamos constituindo os grupos regionais e hoje eu percebi aqui a importância de nós aproximarmos do sistema Confea-CREA. Os núcleos regionais, nós já fizemos apresentações em várias localidades, já fizemos na UFMG, em Ouro Preto, já fizemos em São Paulo, várias localidades já começaram a se mobilizar. Nós temos usado inicialmente a força da universidade, mas nós temos várias colegas que não estão ligadas à universidade também, e que nós estamos nos aproximando do Humans in Mine do Canadá, e hoje eu vi que, assim, muito dos dados que eu apresentei, eles teriam sido melhores se eu tivesse uma referência de quantas nós somos dentro do Confea-CREA. Quantas mulheres existem dentro do Confea-CREA? Qual que é a porcentagem? Qual que é o nosso trabalho? Como é que está a nossa representação dentro do nosso sistema profissional? Então, assim, vale a dica, vou pegar no pé do Fábio agora, vou tentar me aproximar mais da Febragel e do sistema, e nós vamos lembrar dessa representação na Câmara. Com certeza eu vou cutucar a turma em cima disso aí. Muito obrigada. Mais alguma questão? Boa noite, meu nome é Jaqueline, eu sou geóloga, consultora na área de mineração na região de Sorocaba, mineração de agregados. Com relação ao Confea e ao CREA, desde que eu sou registrada no CREA, né, todo ano, no Dia das Mulheres, eles mandam uma imagem de flor, o seu papel como mãe. E aí, todo ano, eu faço uma reclamação lá na ouvidoria, falando que é para ter mais mulheres nos conselhos deliberativos. Todo ano eu faço essa reclamação. E não florzinha. E eu nunca fui respondida.
Quero agradecer demais a presença de vocês 4, a representatividade de vocês em cada área, né? Você na CPRM, a Adriana aqui na USP, a Kátia lá em Cuiabá. Muito bonito o trabalho de vocês. Eu, quando era estudante de graduação, na Semana de Geologia lá da Unicamp, nós realizamos uma primeira mesa da semana, né? Discutindo o papel das mulheres nas geociências. O ano passado vocês criaram a BMGEL, muito representativo, né? Muito trabalho pela frente. O ano passado também eu fui convidada para participar de uma mesa redonda lá na Unicamp falando sobre mulheres na geologia e agora nesse congresso. Muito feliz, né? De ter mulheres atuantes, né? Eu que trabalho numa área que tem pouca mulher, né? Eu vejo sempre a Gláucia lá, eu trabalho no Sim de Areia, no Comim da FESP, e sempre pouquíssima, mas muito aguerrida participação. Eu gostaria de perguntar para as meninas aí, né, principalmente para a doutora Luciana, na área acadêmica, a presença de geólogas é muito grande nas áreas de pós-graduação. E por que vocês acham que esse papel não se reflete no mercado de trabalho privado? Porque dentro das empresas, já que as mulheres estão tão avançadas, né, dentro das pós-graduação, dos programas de pós-graduação, por que isso não se reflete dentro das empresas? Muito obrigada. De nada. Eu gostaria de responder. Quem quiser complementar, Adriana. Olha, qual é o seu nome, perdão? Jaqueline. Jaqueline, esse é um problema que nós estamos enfrentando. Por exemplo, hoje existe uma reivindicação para que a gente coloque a maternidade no currículo Lattes. Quando a gente fala isso, ai, que frescura, para que eu preciso contar que filho, um filho ou dois, para que isso? É porque a hora que a gente tem filho, a gente se afasta um pouco do trabalho e da ciência e aí a produção cai, aí você não consegue, você abandona um cargo de chefia e assim vai, né? Então, o que a gente tem visto é que as mulheres, elas são em número muito grande dentro da graduação, 50%, às vezes um pouco mais, elas continuam com presença muito forte no mestrado, no doutorado, mas aí você começa a chegar no momento de ter filho, no limite de ter filho. Aí você começa a se afastar daquele objetivo né, de produção de artigo, de correr atrás. Aí você arruma um emprego, mas você está tendo menino, então você tem menino primeiro, depois você arruma um emprego, e aí você fica naquela crise, se eu arrumar um emprego agora, e aí eu vou ficar velha para ter menino, e aí começa esse drama, né? E nós temos essa razão aí, e dentro das empresas nós ainda temos uma cultura que nos coloca um pouco de fora. Dentro da própria CPRM, nós temos uma quantidade de mulheres qualificadas já grande que não se reflete nos cargos de chefia ou nos cargos de comando de maneira nenhuma. Então, é uma mudança. Eu acho que nós temos participado muito na academia e precisamos começar a participar mais nas associações profissionais para brigar um pouco mais pelos nossos espaço profissional, né? Assim, nós temos de nos aproximar, sim, do CREA-CONFEA para poder nos mostrar mais como profissionais. Vocês querem complementar alguma coisa? Eu acho também que reflete isso. É o que eu falei que a profissional falou para mim. Eu não contrato você porque você não aguenta o serviço de campo. Eu não contrato você porque você tem que, se você estiver fazendo mapeamento com os mateiros, você vai ter que ir no banheiro. Aí, como que você vai? Eu vou ter que fazer um banheiro na obra só para você. Eu não contrato você porque você é engravida e você vai ter que ficar os 4 meses fora.
É isso. Enquanto as empresas não tiverem pessoas que entendam que mulher, homem, é tudo, tem que ter lá. Eu vejo assim, quem vem conversar comigo das grandes empresas, dessas que são patrocinadoras aqui do evento, não é mulher, não. Não é sempre homem. Não é mulher. Então, tá muito homem. E não é assim. Não é, eu sou a prova que não é assim. Não pode ser assim. Né? Ricardo Latiger. Eu ia fazer uma intervenção, mas escutando a Jaqueline aqui, eu achei que a contribuição que eu posso dar primeiro, parabéns, achei interessantíssimo o debate, mas a contribuição que eu acho que eu posso dar nesse aspecto, eu diria o seguinte: o tratamento das empresas privadas é muito pior do que as empresas públicas. Primeira coisa, acho que a gente tem que fazer esse corte aí, tá certo? E isso não é um processo que aconteceu da noite para o dia. Isso eu acho que está ligado à Constituição de 88. Tá? Porque eu entrei na Petrobras em 1979 éramos 50 vagas e eram só 3 mulheres. As mulheres não iam para as plataformas. Então, esse processo se modificou, certo? E eu acho que tem uma luta, sim, também dentro do universo das empresas, né? Eu vi aí a história da CPRM, eu participei também de grupos lá dentro da Petrobras Fome Zero, e aí vou para o segundo ponto, que está ligado com uma terceira questão igualmente importante, que é a discussão que é importantíssimo, que é a questão da dupla jornada. Existe a dupla jornada, a questão que você falou de ser mãe. Isso é inexorável. Não adianta. Eu tive um chefe que deu uma nota baixa para uma colega porque ela tinha sido mãe. Aí ela perguntou para ele se ele era filho de chocadeira. Não é verdade? É uma Estava boa certo. pergunta, né? Não é? Mas era assim. Agora, nós mudamos em 88 porque tínhamos políticas. E eu acho que um outro ponto importante nessa discussão toda é que eu acho que, às vezes, a mulher... Primeiro que está uma mudança geracional. Eu não sei cozinhar. Meu filho já sabe. Essa geração já divide a casa, que é um avanço importantíssimo. Certo? Agora, tem uma discussão também, que é a meritocracia, que às vezes eu vi isso dentro do grupo mais de vanguarda da Petrobras, de não conseguir perceber que a luta é uma luta social, não é uma luta do indivíduo, né? A luta é do indivíduo, porque na hora que a gente defendeu lá a Petrobras, nós tínhamos 14% de mulheres e 8% de mulheres-chefe. E aí que a gente, quando chegou num grupo do Fome Zero, que era só gerente executivo, gerente do segundo escalão da empresa. Quando foi colocada a discussão de mudar o percentual para equilibrar 14, nós vimos companheiros, excelentes profissionais, discutindo que isso ofendia a meritocracia. Essa eu acho que é uma discussão importante que a geração mais nova já superou. Mas tem que ter em mente, principalmente vocês, quem é liderança, para esses papéis, tanto a questão de classe, o setor empresarial, como também a questão cultural que está por trás disso. Obrigado. Eu tenho memória de peixinho dourado, desculpa. Até pedir para ela para que eu essa é a réplica, porque a pauta precisa. Tudo toca o conceito de mérito, tudo. E aí, quando você fala de mérito, é muito difícil. Quando você fala em mérito, é muito difícil, porque as condições de contorno nunca são postas. É sempre comparar. Por exemplo, eu, estudante negra de escola pública, filha de motorista, com um aluno do Bandeirantes que estudou em período integral, chegando para o vestibular. Então, eu vejo muito, talvez porque a questão negra me toque há muito mais tempo, me descobri negra antes de ser construída mulher, eu vejo muito isso na questão de raça. E o retrocesso que chegou, eu
desculpa, mas eu discordo de você. Eu acho que a briga está até mais forte, porque as gerações que estão chegando agora estão à mercê do retrocesso que vem. Esse embate, eu estava na Paulista antes de vir para cá, fiz questão de ir, esse embate que a gente vê agora das pessoas, dos preteridos, digamos assim, os privilegiados e preteridos se levantando e a nova direita chegando, essa direita vem dura no mérito, dura. Então, para as empresas públicas, a questão vai ser ainda mais dura, porque vai vir de cima para baixo. Então, a propaganda do Banco do Brasil é só o começo. Então, eu acho que se empoderar e se resguardar no âmbito público vai ser extremamente importante. O âmbito privado ainda está engatinhando, mas o público pode vir de cima para baixo numa velocidade que a gente não vai conseguir lutar de volta. Então, que esses conceitos sejam muito bem arraigados em quem toma decisões, para que seja na fachada, mas não seja na prática, é fundamental. É uma briga que vai ser nossa. Posso complementar? Nós estamos com um probleminha de horário, mas pode falar. Nós somos as últimas, podemos falar. Não, nós precisamos fechar o evento. Não, eu só queria ponderar, Ricardo, que nas nossas empresas estatais, e o IPT é um caso, né, nós temos que ter realmente lideranças comprometidas com essa visão do he for she. E tem que, nós como mulheres nessas empresas, temos que exigir ações afirmativas de quem está lá em cima. Então, para mim, tem algumas ações que são claras. A presença das mulheres nos conselhos de administração das empresas. Isso a gente vem pleiteando no IPT. A questão de salários iguais para cargos iguais. O nosso diretor-presidente, na Semana da Mulher que teve no IPT, a pergunta que foi feita a ele é: em 2 anos que o senhor pretende permanecer aqui, que ação afirmativa o senhor vai fazer em nome do empoderamento das mulheres aqui no IPT? Ele disse: eu me comprometo em 2 anos a equiparar os salários, que hoje não são equiparados. Eu estou falando de IPT São Paulo, capital, né? E que não são equiparados. Quer dizer, então, a gente precisa transformar o discurso numa prática de ações afirmativas efetiva, né, Ricardo? Eu concordo com você. E a gente tem que passar a exigir isso das gestões das empresas estatais. Eu acho que isso é fundamental, porque nelas a nossa capacidade de mobilidade é muito maior. E eu acho que se a gente não fizer isso, fica muito essas questões que as colegas colocaram. É uma meritocracia que não se explica muito bem, não se sabe com que critérios se utilizam. E, por outro lado, só até para lembrar da questão anterior, que em todas as outras áreas do conhecimento, exceção feita às áreas de ciências duras e mesmo geociências, as mulheres hoje são maioria. Né? Quer dizer, alguma coisa acontece nesse espaço aqui que faz com que haja o bloqueio. E o bloqueio, além de ser esses que as colegas colocaram, dupla jornada de trabalho, a questão da maternidade, a dupla jornada é o he for she, né? É o programa da ONU. Por que he for she? Os homens têm que resolver a dupla jornada de trabalho, não é só a mulher. Né? Caso contrário, nos saímos do buraco em que nos encontramos. Mas tem um agravante, que nessas áreas de ciências duras, que a gente chama, quando chega na pós-graduação, o ambiente majoritariamente masculino já é um elemento de afastamento das meninas, o que não se dá nas demais áreas. Nas demais áreas, elas avançam. Por que já é um elemento de afastamento? Porque nós temos assédio sexual muito presente, temos um desmerecimento nos laboratórios, quando uma menina que está num ambiente majoritariamente masculino, num laboratório, pede a palavra, ela já é... Opa! Já, né? Então, veja, eu falo uma menina, não estou falando que já está num determinado patamar. Então, o que acontece? Ela já se abaixa, ela já fica constrangida, ela já perde a autoestima, e aí, pelos dados internacionais, Ricardo, mostra que há um abandono muito grande. Então, eu acho que nós precisamos ver todos esses fatores e juntos estarmos
tentando criar políticas públicas afirmativas, e eu concordo com a colega agora, o que vai ser cada vez mais difícil, né, colega? E vai exigir da gente e de vocês, homens e mulheres, muito mais força para lutar contra esse retrocesso. Bom, obrigada a fala de todos. Obrigada, colegas. E eu acho que nós podemos começar a encerrar agora. Sim. Em nome, então, da organização das empresas realizadoras, eu quero agradecer a participação das nossas convidadas, a Sheila, a Rosa, a Adriana, a Luciana, muito obrigado, a presença das senhoras e dos senhores. Amanhã retornaremos à nossa programação às 8h30 aqui neste mesmo auditório. Uma boa noite a todos, muito obrigado.